Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. E para aquelas pessoas que porventura não têm um NET em casa, o programa Palavra Espírita pode ser assistido também em outras plataformas digitais, como, por exemplo, no YouTube, digitando Programa Palavra Espírita, ou na página do programa no Facebook, digitando simplesmente Palavra Espírita. Pois eu vou iniciar o meu comentário de hoje perguntando se você já percebeu como a ansiedade gerada pela vida moderna nos impõe falsas necessidades de se acompanhar não só tudo, mas acompanhar também a todos. Você já percebeu a necessidade que temos de comparar, de fazer isto ou aquilo, de conseguir, de adquirir e tantas outras coisas, e tudo isso como condição para ser feliz? Não é assim que a gente vive? Não é assim que a gente acha que vai ser feliz? E, no entanto, muitas vezes, fruto dessas buscas desenfreadas, acabamos asfixiando ou até mesmo afastando o verdadeiro motivo ou os verdadeiros motivos pelos quais estamos aqui neste planeta chamado Terra. Por isso, eu pergunto a você que está me assistindo, alguma vez você já se perguntou sobre qual o verdadeiro sentido da vida? Ou, o que é um direito seu, você acha que a vida não tem sentido? Se você acredita que a vida tem uma finalidade, ok? Agora, se você acha que ela não tem finalidade, ok também. Mas se você acredita que a vida como ela é, tem um propósito, tem um objetivo, então esse meu comentário é para você concordar ou discordar, claro. Particularmente, não acredito que estamos aqui para sermos felizes, porque se assim fosse, dentro da justiça infinita de Deus, uns não teriam nascido em melhores condições de alcançar a felicidade e outros com mínimas ou quase nenhuma chance de alcançá-la. Por isso, a lógica nos diz que estamos aqui por um outro motivo. Então, cabe a nós tentar descobrir por qual ou por quais motivos nós, você e eu, estamos aqui. Sim, porque se descobrirmos o motivo ou os motivos, teremos mais chances de fazer a coisa certa para sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. O Espiritismo, por sua vez, trouxe uma outra visão a respeito da vida e do mundo, mostrando ao homem que ele não nasceu nem para gozar a vida e nem tampouco para sofrer, e sim para evoluir e progredir. A dor deixou de ser um castigo divino imposto ao homem como, digamos, uma vingança de Deus aos herdeiros de Adão e Eva,
por eles terem desobedecido e comido o fruto proibido. E o prazer e a felicidade, por sua vez, deixaram de ser entendidos como uma recompensa de Deus. Ambos, o prazer e a dor, passaram dentro da lógica espírita e de quem enxerga Deus como um ser infinito e absolutamente perfeito, a fazer parte de um processo muito mais amplo e complexo em que o homem se acha envolvido para crescer e se desenvolver a cada encarnação ao longo dos milênios, enquanto espírito imortal que é. Para tentar explicar melhor, vamos tomar por base o funcionamento de um colégio. Aliás, eu gosto muito desse exemplo. E para tanto, tente lembrar como foi o caminho, quais os percalços, as dificuldades que você enfrentou ao longo da sua experiência escolar. Tente lembrar também a trajetória de alguns colegas seus. Seguramente, alguns deles, dos seus colegas, foram gradativamente passando de ano até chegarem à universidade. Outros, porém, já demoraram mais. Na universidade, o caminho não é diferente. Uns foram eliminando semestres, outros, por vários motivos, foram ficando para trás e tendo que repetir matérias ou semestre, conseguindo se formarem atrasado em relação aos que saíram antes. Estes, os que saíram antes, os perseverantes, saíram antes, pois entenderam mais cedo que o verdadeiro sentido de estarem no colégio ou na universidade era um só: aprender e entender os conteúdos para se formarem mais rápido. Já os que não entenderam, ou os que entenderam mais tarde, foram condenados a nunca mais estudar? Claro que não. A eles, esses que se formaram mais tarde, foram dadas tantas chances quantas fossem necessárias para concluir seus estudos. Não é assim que funciona a universidade? Pois assim é o nosso planeta Terra. Uma grande escola onde somos todos aprendizes, em que cada encarnação é como se fosse um ano do currículo escolar do espírito, onde nos deparamos com diversas matérias e, não raramente, repetimos o ano por causa de alguma delas. As causas dos nossos insucessos são as mais diversas, mas uma, principalmente, se sobressai sobre as outras, que é a falta da prática no bem. E aí é que começa o problema maior: praticar. Essa é a grande dificuldade, pois a vida é muito mais prática do que teoria. Aliás, não raras vezes e com muita facilidade, percebemos essa dificuldade nos outros e não em nós mesmos. Ou seja, nos preocupamos muito mais em enxergar a falta da prática do bem nos outros, sem nos preocuparmos em enxergar a falta dessa prática em nós mesmos. Não é assim que muitas vezes agimos? Pois quando enxergamos os erros dos outros e não conseguimos visualizar e sequer aceitar os nossos, é porque ainda não entendemos por que e para que estamos aqui. Pense o seguinte: nos bancos escolares nós nos matriculamos para aprender a ler, escrever, entender um pouco de matemática, física, química e outras ciências. E na escola da vida, o que temos a aprender? Claro que temos que aprender muitas e muitas coisas, mas a principal foi a que o Mestre Jesus disse, como se diria hoje, em alto e bom som, o seguinte:
amai-vos uns aos outros. Se você parar para pensar, você vai perceber que todas as oportunidades que a vida nos dá são oportunidades para aprendermos a amar, seja em qualquer circunstância, principalmente nas mais difíceis e doloridas para o corpo e para o espírito. A cada acontecimento da vida vem a tiracolo, vem junto um ensinamento. Por exemplo, a doença em nós próprios ou em alguma pessoa que amamos traz consigo a oportunidade de exercitarmos a resignação e a fé. O filho rebelde, por sua vez, nos convida ao exercício do devotamento e da serenidade. O cônjuge ferrenho e inflexível nos convida ao aprendizado e o exercício da paciência e da compreensão. Enfim, seja onde a vida nos colocar, ali estará uma oportunidade para uma lição a ser aprendida. Essas lições todas fazem parte do nosso processo educativo enquanto espíritos imortais. A vida sempre nos traz oportunidades de aprendizado para o espírito, tal qual uma escola nos oferece conhecimento e cultura. O grande problema é que, pela nossa pequenez espiritual, não conseguimos enxergar esses acontecimentos, essas dificuldades, esses problemas como oportunidades de aprendizagem. A partir do momento, porém, que entendermos que os problemas e as dificuldades colocadas à nossa frente não são propriamente, ainda que você não concorde, o que é um direito seu, e provavelmente você não concordará, não são problemas e dificuldades, mas são sim preciosas oportunidades de aprendizado. Entendendo isso, estaremos gradativamente nos habilitando para, no futuro, sermos matriculados em um planeta escola com um currículo mais ameno. Por enquanto, porém, precisamos enfrentar o currículo da escola Terra, devidamente apropriado para as crianças espirituais que somos ainda todos nós. Sabemos perfeitamente que não temos como impedir que aconteçam os desencantos, as desilusões, as perdas e os confrontos da vida, mas podemos, com certeza absoluta, ressignificar essas experiências e tirar lições delas, ou seja, aprender com elas. Gente, o verdadeiro sentido da vida é aprender. Mas você pode perguntar, mas aprender o quê? Se é aprender, quais os caminhos para se descobrir isso? Para descobrir o que viemos aprender aqui, saber qual o nosso papel neste mundo. Bem, em primeiro lugar, precisamos aprender a ser solidários. Esta é a primeira lição, aprender a ser solidário. É um exercício, aliás, que precisamos praticar sempre que possível. Não esqueça que você, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não somos uma ilha no meio do mundo. Em volta de você, em volta de mim, existem sempre pessoas necessitadas de alguma coisa. E nem sempre essas necessidades serão de cunho material. Não, claro que não, nem sempre. Muitas vezes é um abraço, um afago, uma palavra de conforto, muitas vezes é a disposição de escutar o que ela tem a dizer. Enfim, solidariedade é algo que você, eu e todos nós damos sem ficar mais pobre por isso. Não esqueçamos que a Terra é um imenso campo experimental
onde cada espírito aqui alojado como aluno aprendiz tem por dever o aprimoramento, o burilamento de si mesmo. Ou seja, nosso mundo é uma escola sublime, destinada ao nosso aperfeiçoamento intelectual e moral, em que precisamos assimilar as mais importantes lições que nos foram para alcançar os nossos objetivos, todos voltados para o nosso progresso espiritual. O grande problema é que muitas vezes retarda, atrasa a nossa evolução, é que na maioria das vezes, de forma equivocada, valorizamos muito mais o que nos falta, as dores, as dificuldades, e nem agradecemos por tudo que alcançamos neste mundo de Deus. O que não podemos fazer é esquecer que estamos diante de importantes desafios e que cada dia no mundo, com todos os seus percalços que são colocados à nossa frente, não passa de um dia de aula e aprendizado nesta escola abençoada chamada Terra. Infelizmente, estamos tão ocupados com as coisas do mundo material que não nos preocupamos nem um pouco com as coisas do mundo do nosso espírito. Na verdade, desde que aqui chegamos encarnados em um corpo para cumprir nossas missões e resgatarmos nossos karmas, somos atropelados, digamos assim, pelos aspectos constantes da sociedade terrena ao materialismo. O mundo material é atualmente uma verdadeira efervescência de situações favoráveis ao desvio do cumprimento das missões espirituais. A tecnologia avançada cria dia a dia uma avalanche de produtos que estimulam nos seres humanos os prazeres desde os mais aceitáveis até os mais condenáveis, que são, aliás, logicamente, duas coisas completamente diferentes. Há coisas, porém, há pessoas, porém, que não conseguem distinguir um do outro, imaginando que suas vidas são apenas uma mera passagem biológica, achando que a vida é apenas nascer, crescer, reproduzir e morrer. Quem pensa assim, como diz aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois quem pensa assim e age assim, satisfazendo as suas necessidades materiais de trabalhar para arrecadar ganho financeiro, que lhe dê condições de se alimentar, dormir e se satisfazer sexualmente, é porque ainda não entendeu o que é a vida. Quem pensa assim, que age assim, ainda não entendeu o verdadeiro sentido da vida. Esse é o sentido da vida dos animais, nossos irmãos chamados irracionais. Mas será que esse é o sentido da vida dos animais racionais, ou seja, de nós, seres humanos? E o lado espiritual? A alma, o espírito, ou o nome que você queira dar, onde é que fica? Será que ter uma religião, frequentar um templo religioso uma vez por semana, seja ele de qual corrente religiosa for, será que basta para crescer no aspecto moral e espiritual? Se basta, então eu pergunto, onde fica Deus quando você sai do templo e volta para casa e continua fazendo tudo igual como fazia antes? Será que ele fica lá no templo ou fica junto com você? O mesmo serve para os espíritas, que se iludem achando que o simples fato de frequentar uma casa espírita e lá fazer caridade em dias e horas marcadas representa o cumprimento integral dos seus deveres espirituais para consigo próprio. Claro que não.
O mérito maior está nas pequenas ações do dia a dia em prol do bem do outro, como coisas simples, como eu disse lá no início da minha fala, um abraço em quem está na solidão, uma palavra de conforto para quem se acha infeliz, um cumprimento para alguém se sentir mais humano, ou até mesmo escutar alguém que precisa desabafar as suas amarguras, e tantos outros gestos que podemos praticar em benefício dos outros e, em última análise, os maiores beneficiados seremos nós próprios. Enfim, são também esses pequenos bens que proporcionamos aos outros que nos tornam grandes. Por isso, não desperdice o seu tempo precioso aqui nessa escola planetária chamada Terra, fiscalizando, criticando e maldizendo as ações dos outros. Pois, para você que está me assistindo agora, eu lhe digo que a doutrina espírita analisa a vida não apenas no seu sentido material, no seu sentido biológico. Não. Ela vai mais além. Ela enfoca e dá mais valor à nossa essência, ou seja, à vida do espírito. Essa, entre tantas outras diferenças, é o grande diferencial do espiritismo. O grande problema perante os contratempos e dificuldades da vida não é a questão de sermos ou não capazes em vencer isso que nós chamamos de problemas, e sim é a nossa relutância e dificuldade em reconhecer o aprendizado que essas situações nos proporcionam como aprendizado. Por isso, não se queixe tanto, não reclame tanto e tente aproveitar esses momentos que lhe estão sendo disponibilizados para, de alguma forma, ajudar os seus colegas de jornadas mais necessitados, talvez, que você. E para finalizar, não esqueça um só minuto, que tudo que fazemos aqui nesta caminhada, nesta encarnação, fruto das nossas escolhas, tanto de bom quanto de ruim, tem reflexo no restante das nossas vidas como espíritos imortais e como seres espirituais que somos, pois somos todos, no presente, herdeiro do nosso passado que ficou lá atrás e, ao mesmo tempo, construtores do nosso futuro. Por isso, pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.